Vamos à nossa videoaula. O primeiro tema que vamos ver é porcentagens. Antes, algumas dicas de estudos para vocês. Bom, alguns temas que vamos ver nas videoaulas são revisão para vocês, outros são novidades. E a maioria vocês conhecem um pouco e vão conhecer mais um pouco, né, mais algumas partes sobre aquele conteúdo. Então, a sugestão de estudos para vocês é que, é claro, ler com atenção e fazer anotações do que vocês entenderam, do que vocês não entenderam ao ler a apostila ou ao ver o vídeo. Bom, anotar as partes mais importantes e entender os exemplos e fazer os exercícios. E quando tem mais de um exemplo, leia o primeiro e resolva os próximos. Depois confira a resposta, né? Como que está feito na apostila. E se for no vídeo, aí eu fiz aqui o primeiro, aí você para o vídeo um pouco e depois faça um pouco dos cálculos no seu caderno e depois confira no vídeo. E claro, o que vai acontecer bastante, em alguma parte você não saber ainda, né, não ter aprendido como simplificar ou não ter ainda percebido aquela passagem, aí você volta no vídeo, volta na apostila e continua. E claro, mesmo com aula online, né, é ter o caderno, fazer anotações, exercícios, né, e bons estudos. Então vamos ao nosso primeiro tema. Porcentagens é muito usado, vocês provavelmente já sabem, então a maioria de vocês, essa videoaula vai ser uma revisão. E, claro, um aprofundamento, né, em algumas partes. Bom, no dia a dia a gente usa muito porcentagens e aos modos de resolver porcentagem, usando 3 modos, usando fração, número decimal e regra de 3. Regra de 3 também proporção, né? Provavelmente vocês vão ver com mais detalhes à frente, grandezas diretamente e inversamente proporcional. A regra de 3, vamos ver no terceiro exemplo, e um quarto modo, digamos assim, né? Que é usar algum desses modos e usar a calculadora. Vamos ver aqui esses modos de resolver os exemplos. Resolvendo os exemplos, né? O primeiro exemplo diz que uma saca de arroz integral, após o processo de beneficiamento, retirada da casca e do farelo, sofreu perda de 25% da massa inicial. Se a saca de arroz contém 60 quilos, quantos quilogramos foram perdidos no beneficiamento dessa saca? Então, o primeiro modo é usando fração, o que diz que uma saca tem 60 quilos e perde 25%, não é isso? Então, quantos quilogramos foram perdidos? Então, sabemos que 25% de 60 é igual a... que é o valor que a gente quer encontrar, né? A gente quer saber quanto é 25% de 60. 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100, e quando simplificamos essa fração, 25 sobre 100 é igual a 1/4. Então, é 1/4 de 60 que queremos encontrar, ou seja, é 60 dividido por 4, que é igual a 15. Então, a nossa resposta é 15. Bom, então, esse modo é usando fração. Agora, usando o número decimal. Número decimal, ao invés de a gente passar a porcentagem para a fração, vamos passar a porcentagem para decimal, porque 25% é 25 sobre 100, que é 0,25. Então, queremos saber quanto que é 0,25 vezes 60, que também, claro, né, igual a 5. Mudamos o modo de resolver, mas a resposta, né, claro, é a mesma. Agora, o terceiro modo. O terceiro modo é usando radical. Ou melhor, usando proporção. Usando proporção, a gente monta a regra de 3. Então, sabemos que 100% de 60 é 60. E queremos saber quanto que é 25% de 60. Vamos indicar por X, ou qualquer outra letra que você prefira. Então, a regra de 3, a gente coloca unidade de medida embaixo de unidade e multiplicamos cruzado. Igual no nosso caso, temos a porcentagem
porcentagem, e o valor em quilos de arroz. Não é isso? Então, sabemos que 100% é igual a 60 quilos. 60 quilos. E sabemos que, queremos saber, na verdade, quanto que é 25%. 25%. Então, chamamos aqui de X. Observe que na tabela tem porcentagem embaixo de porcentagem e aqui X quilos, quilos embaixo de quilos. E então, multiplicamos cruzado. 60, multiplicamos cruzado, né? Fazendo 100x igual a 25 vezes 60, que é o que está aqui já nessa equação. Ou então escrevemos no modo aqui que está acima, desse igual está aqui na nossa tabela, que é 100 sobre 25 igual a 60 sobre x, que é esse modo aqui, que está escrito aqui acima. 100 sobre 25 igual a 60 sobre x. Então, aí isolamos o x, né? Quem ainda não está com muita praticidade, lá no tema 3 vamos falar sobre equações. E encontramos, então, 100x, 25 vezes 60 é 1.500, e então encontramos x igual a 15, né? Na prática, a gente divide os dois lados da equação por 100. E agora o quarto modo é usando a calculadora. Testem aí no celular de vocês. 60, digitamos na calculadora do nosso celular 60, depois digitamos vezes, depois digitamos 25, né? E ao invés de a gente colocar o igual, a gente vai digitar aqui a porcentagem. Na calculadora do celular de vocês devem ter. Então, ao invés de digitar igual, a gente coloca 25%. Então, 25% de 60, a gente faz 60 vezes 25%. E vamos encontrar também 15. Isso. Então, resolvemos um primeiro exemplo de 4 modos. O método empregado nesse primeiro modo, que é o método da fração, é utilizado muito no cálculo mental. Igual 25%, a gente sabe quando simplifica. 25 dividido por 100 dá 1/4. Então, a gente já pensa mentalmente, vou dividir por 4 o meu valor. Aqui tem mais alguns exemplos. 1% de 400. 1%, quando eu faço a divisão 1 dividido por 100, então eu vou ter que pegar o meu valor e dividir por 100. Então, 400 dividido por 100, a resposta é 4. Temos um segundo exemplo que é 10%. 10%, quando eu faço 10 dividido por 100, mentalmente, eu já consigo lembrar que é 1/10. Então, eu vou pegar o meu valor e dividir por 10. No caso aqui, 400 dividido por 10 é 40. E o último exemplo, temos 20% de 400. Aí, a gente pensa mentalmente. 20 dividido por 100 é 1/5. 1/5. Então, o que vamos fazer é pegar a minha quantia, né, que no caso é 400, e dividir por 5, que no caso, então é 80. Então, o cálculo mental, né, já ajuda bastante a gente na resolução de provas e na resolução de questões do dia a dia. Né? Porcentagem a gente usa também no nosso dia a dia muito. Vamos agora a um segundo exemplo. Em uma escola, 882 alunos estão matriculados no período da manhã. Isso corresponde a 63% do total de alunos da escola. Então, temos aqui a informação. 882 alunos estão matriculados no período da manhã, e esses 882 é 63% do total de alunos. Quantos alunos estudam nessa escola? Então, a nossa equação agora, a nossa informação que a gente tem é que a gente sabe que, chamando de X a quantidade de alunos da escola, então a gente sabe que 63% de X é igual a 882. Então, a gente escreve nessa frase, na forma igual no primeiro modo, vamos fazer usando fração. Então, 63 sobre 100 vezes X é 882. Então,
a gente, quando multiplica por 100 em ambos os lados da equação, né, ou passa o 100 para o outro lado da equação, a gente obtém que 63x é igual a 882 vezes 100, e, portanto, agora dividindo por 63, né, ambos os lados da equação, a gente obtém que x é igual a 88.200 dividido por 63, que é 1.400. Esse foi o primeiro modo. Agora vamos escrever essa frase, essa expressão em amarelo, vamos escrever usando decimal. Usando decimal, a gente obtém que 0,63x é 882. Então, o x é 882 dividido por 0,63. Então, agora, ao invés de eu mexer com fração, estou mexendo com números na forma decimal, que também encontramos o mesmo valor, que é 1.400. Agora, usando o terceiro método. O terceiro método é usando proporção. Então, vou fazer a tabela novamente. Coloco aqui a minha tabela e vou colocar primeiro a porcentagem, as informações que eu tenho sobre a porcentagem, e aqui o número de alunos. Número de alunos. Então, no caso, vamos ter as informações que temos é que 882 alunos corresponde a 63%. Então, 63% corresponde a 882. E queremos saber quanto que é 100%. 100%. 100% corresponde a x. Então, escrevemos aqui multiplicamos cruzado ou escrevemos na forma de fração. Aqui o livro, aqui na apostila, colocou primeiro essa segunda coluna, 882 sobre x, e depois essa terceira, 63 sobre 100. Ou multiplicamos cruzado e já obtemos 63x é igual a 882 vezes 100, que é essa expressão aqui de baixo. E da mesma forma, vamos achar, isolando o x, né? Vamos achar x igual a 1.400 alunos. Tenho aqui alguns exercícios para vocês resolverem, né? Então, sempre aqui, no caso, vocês resolverem, escreverem cada um desses 3 exercícios dos 3 primeiros modos. E depois escolher a expressão, né, a equação que vocês acharem mais fácil e depois conferir a resposta na calculadora. Em alguns casos, dá para conferir na calculadora usando esse primeiro modo aqui que a gente viu, que é apertar o porcento aqui no final, tá certo? E outra coisa é que quando vocês forem resolver, alguns modos podem parecer mais fáceis de fazer a conta, mas são bem similares, certo? Então, é isso e bons estudos.